Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net, ainda na época da pandemia do coronavírus, agora na sua versão Omicron, que não quer nos deixar, mas a gente vai acostumando com esse novo normal. Conosco, a nossa amiga, doutora Valderias Maria Xavier, que está aqui mais uma vez no nosso programa. Tudo bem, doutora Valderias? Olá, tudo bem, Ricardo? Como estás? Doutora Valderias, vamos mais uma vez trazer alguma novidade para quem nos assiste e quer alguma dica do mundo jurídico. Eu quero falar ainda, sempre é bom lembrar da aposentadoria, que tudo mudou, né? Planejamento da aposentadoria, o planejamento previdenciário, mas antes de mais nada, eu gostaria de falar dessa decisão recente do STF, que considerou inconstitucional que os estados cobrassem 25% ou 30% de alíquota na conta de energia elétrica e telecomunicações, telefonia e internet. Como é que é essa história, doutora Valderias? Então, no fim de novembro, o STF ele julgou inconstitucional as alíquotas mais altas, né, que estavam sendo cobradas pelo estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse processo é um processo de Santa Catarina, mas como ele foi julgado como repercussão geral, ele abre a possibilidade para as alíquotas também serem revistas no Rio Grande do Sul. Nós temos alíquotas mais altas, né? Nossas alíquotas é 30%, em Santa Catarina é 25%, então, para os gaúchos vai ser uma diferença de 13 pontos, é bastante valor, principalmente os consumidores de classe média, né? Vamos dizer, e as empresas. Por quê? Porque isso, hoje, tem muitos consumidores pagando em torno de R$500 de luz, entre luz e telefonia, e isso gera um valor muito grande, né? Dessa forma, veio beneficiar muitas pessoas. Só que essa ação ela não vai gerar um efeito imediato. O Estado não vai reduzir a sua conta, por exemplo, se você não entrar na justiça, nem a minha, de ninguém. Ela só vai ser todas as pessoas que querem obter essa redução vão ter que ajuizar uma ação contra o Estado, ou do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, para ver a sua conta reduzida para 17%, 17,5%, que é o valor aqui do Rio Grande do Sul. Doutora Valderias, então, assim, primeiro, apesar do STF ter considerado inconstitucional esse aumento aqui no Rio Grande do Sul, que estava 30%, agora baixou para 25%, cada pessoa, cada usuário, cada empresa tem que entrar na justiça para duas coisas, que a partir de agora, na sua conta, agora baixou para 25% aqui no Rio Grande do Sul, que vai reduzir a sua conta a partir de agora, reduz, tá? E pode pegar a diferença cobrada a maior nos anos anteriores. Quanto tempo é a repercussão disso aí? Quantos meses para trás nós podemos recuperar? 60 meses, 5 anos. 5 anos? Bah, mas isso aí pode dar um dinheirinho esperto, doutora Valderias. Dá um dinheirinho esperto, só que o que é mais vantajoso agora é a tutela antecipada para estancar de imediato, né? Pedir a tutela antecipada, que vai gerar uma economia imediata, porque os valores atrasados, você sabe como é Estado, precatório, RPV, isso demora um pouco, mas o imediato já vai funcionar porque o juiz manda de ofício o Estado reduzir a conta a alíquota da sua conta de energia ou de telecomunicação.
Então, são duas coisas que acontecem imediatamente. Uma imediatamente, que essa que a senhora falou, tutela antecipada, que o juiz já determina, o Estado e a concessionária vai ter que fazer isso, que lá o seu Orlandini entrou com a ação, a conta do endereço do Orlandini que ele está pedindo entrou na justiça, vai reduzir dos 25%, que é agora, vai reduzir para 17%, é isso? Para 17,5%. 17,5%. 17,5%. E a diferença cobrada nos anos anteriores, de 2021 para trás, até 60 meses ou 5 anos, é uma loteria, daqui a pouco vai ganhar na justiça, porque já está julgado pelo STF, só que vai entrar numa fila de precatórios, é isso? Isso, vai aguardar o pagamento, porque é uma fila que vai ficar, todos ajuizarem, imagina a quantidade de processos, então vai entrar numa fila de precatórios ou de requisição de pequeno valor, né? Dependendo dos valores, né? Até 60 salários mínimos é requisição de pequeno valor, e a maior que isso é precatório. E isso são prazos que o governo tem para efetuar os pagamentos, então demora um pouco, mas eu penso que a concessão da tutela para eliminar imediatamente um valor de 13 pontos percentuais é um valor bom. Não, já é uma grande coisa, né? O doutor Valderez, e isso aí é uma poupança, porque esse valor corrige, né? Com certeza, é um valor corrigido e é uma poupança. É um direito do consumidor, porque foi declarado inconstitucional, então imagina, mas quem não entrar também não vai ganhar. Doutora Valderez, o que mais me chateia em toda essa história é o seguinte, é que nos últimos anos a antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica, que não é a nova concessionária, que apesar de manter o mesmo nome, a mesma sigla de CE, né, ela não pagava o ICMS há anos para o Estado. Ou seja, ela cobrava do seu Orlandini, da dona Valderez, do seu consumidor em casa, mas não recolhia esse dinheiro para os cofres do Estado. É isso? Isso é uma briga de tempos, de anos, né? Então, isso a gente tem que pensar que eles devem resolver nas suas instâncias, né? Mas isso não vai repercutir nas ações dos consumidores, porque eles vão estar ajuizando uma ação contra o Estado, né? O Estado do Rio Grande do Sul que vai ser o responsável para devolver esses valores. Doutora Valderez, então o que o seu Orlandini tem que fazer? Procurar o seu advogado de confiança? Exatamente, procurar um advogado de confiança, levar todas as contas pagas, né? Isso é fácil de conseguir no site da operadora, todas as contas pagas de 5 anos atrás, levar todos os comprovantes e documentos necessários e procurar um advogado de confiança, né? Para ajuizar a ação e pedir uma tutela para já de imediato receber a conta com 13 pontos a menor. Doutora Valderez, esta tutela antecipada se dá em mais ou menos em quanto tempo? Vamos imaginar que a justiça esteja andando normal. Hoje, olha, vou dizer que estamos com uma boa notícia para o Fórum os estaduais, a Justiça Comum Estadual, que está agora com o advento do EPROC, que é o processo judicial, né? Agora tudo virtual, está indo bem rápido, as ações estão sendo, porque o processo ele tem um encaminhamento bom pelo virtual na Justiça Estadual. Então o tempo não é muito grande, o tempo é até curto. Perfeito, doutora Valderez. Então, você que está nos assistindo, procure seu advogado de confiança, né? Se oriente sobre esta decisão do STF
considerou inconstitucional o aumento do ICMS no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, dos 17,5%, que é o topo que pode ser aceito. Santa Catarina era 25%, e no Rio Grande do Sul chegou a 30% e agora baixou para 25%. Mesmo assim, é muito. O máximo é 17,5%. É isso, né, doutora? Isso mesmo. É 17,5%, que é o que todo mundo paga, os serviços, as mercadorias, os serviços têm que se equivaler às mercadorias, que é os 17,5%. Perfeito, doutora Valderias. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NetRS, Vale dos Sinos é o 26, 526, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV na internet. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com a doutora Valderias Maria Xavier, advogada, que também atua há muito tempo na área previdenciária. E eu gostaria, doutora Valderias, de falar nesse segundo bloco sobre a questão do planejamento previdenciário. O que é isso, doutora? Então, você disseste muito tempo, e é muito tempo, 20 anos é muito tempo. E durante esses 20 anos, a gente vem constatando essa necessidade de cada vez mais o segurado efetuar um planejamento previdenciário antecipado. Esse planejamento requer o quê? O que a gente tem que fazer já desde quando começa a trabalhar? Não é só, não, agora eu vou me aposentar, falta 5 anos, eu vou atrás das coisas. Não é bem assim, né, doutora? Na realidade, qual o objetivo do planejamento previdenciário? É apresentar para o segurado as regras vigentes, né, e as regras de direito adquirido. E, com isso, identificar os momentos em que é mais viável a aposentadoria e oferecer um prognóstico do valor do benefício, qual é o melhor momento para ele obter a aposentadoria, como ele vai obter essa aposentadoria e qual o valor real do seu benefício. E isso a gente efetua através da busca da linha do tempo, né? Você tem que analisar o passado, o presente e projetar um futuro, né? Então, com todos os documentos que o segurado apresenta, né? E com todas as contribuições, com todos os vínculos, isso nos dá condições de efetuar um planejamento bem feito. O doutora Valderias tem algumas peculiaridades que ainda quem veio lá do interior, como a senhora, né, e tantos outros que vieram do interior, trabalharam com a sua família lá na roça, né, tiveram aquela relação de trabalho familiar no campo, as pessoas não têm ideia que ainda podem usar esse período, mesmo quando tinham de 8 a 16 anos, não é isso, doutora? Na verdade, não é bem especificamente dos 8 aos 16, é dos 8 até quando a pessoa saiu da agricultura, né, no regime de economia familiar e buscou uma outra forma de trabalho, né? Pode ser
Pode ser professor, pode ser médico, pode ser qualquer atividade. Pode ser no regime próprio, no regime geral e no regime militar. Todos eles podem ser agregados os valores que o segurado efetuou lá, valores, não o tempo, né? O tempo que o segurado teve lá atrás como trabalhador rural. O doutora Valderias, existe uma data de corte, um ano de corte. Até que ano a pessoa pode usar? Tá? Vamos lá, o seu Orlandini vai pedir a aposentadoria dele e quando ele era guri lá, ele trabalhou na roça. Até que ano eu posso usar esse período que eu estive lá com a família trabalhando? É assim, até outubro de 1991. Na realidade, é sem remunerar ao INSS, entende? Porque se você quiser usar o tempo posterior a outubro de 91, você vai ter que fazer a remuneração para o INSS. Por exemplo, quer usar um mês, vai ter que fazer a remuneração desse mês. Quanto mais tempo você quiser usar, se for comprovada a sua atividade, você pode usar, só que não vai ter que remunerar. Ela sem a remuneração é até outubro de 91. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que, em 1980, estava trabalhando lá com seus pais. Tá? E ficou de 1980 até 1991, até outubro de 91, trabalhando com seus pais. Depois ele foi para a capital, ou foi para a cidade, foi ter uma atividade privada tradicional, ou fez um concurso, ou foi trabalhar como profissional liberal, foi trabalhar com carteira assinada. E esse período, de 1980 até outubro de 91, ele não sabia que pode pegar esses quase 11 anos e botar mais no seu tempo de serviço, é isso? Isso mesmo. E também os militares, né? Todos os militares que tiveram tempo rural, que adviram da agricultura, eles podem agregar também no seu tempo para contar o tempo militar, eles podem também agregar o tempo rural. Mas isso é uma informação muito boa, né, para todos, né? Até porque nós temos um estado que é rural, né? Qual família não tem alguém, ou vários, que vieram de cidades do interior, do campo, até mesmo aqui em Porto Alegre? Porto Alegre, eu acho que é a capital mais rural do Brasil, não é, doutora Valderias? Houve uma época que o êxodo rural foi muito grande, né? As famílias eram grandes e os filhos optavam por estudar e saíram da agricultura, mas enquanto estiveram lá, esse tempo conta. Por exemplo, se saiu com 14 anos, se saiu com 18 anos, se saiu mais tarde, e isso conta para compor o tempo de contribuição junto ao INSS. Basta comprovar. E a senhora falou que até outubro de 91 conta esse período, conta o tempo de serviço, e não precisa remunerar, pagar o INSS. Mas quem continuou trabalhando, eventualmente, na atividade rural depois de 91 e não recolheu, pode fazer esse recolhimento ao INSS para contar tempo, doutora? Pode sim. Quem precisa, por exemplo, às vezes a pessoa precisa de 1 ano, de meio ano, de 3 anos, e pode fazer o pagamento desse valor do rural depois de 91. Doutora Valderias, existem algumas especificidades que mudaram muito com a nova lei previdenciária, que mudou no final de 2019, né? O que mudou em tempo de serviço para homem e mulher? Na realidade, o tempo de serviço não mudou muito, né? Mudou, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição na nova lei. É claro que existem as regras de transição, mas quem se filiar no INSS depois da nova
depois da nova lei, não vai mais conseguir se aposentar por tempo de contribuição, porque é só aposentadoria, e só que daí tem que ter aquela regra do tempo e da idade. Então, o que existem agora são várias regras de transição, no mínimo 5, que várias pessoas, vários contribuintes se encaixam nessas regras. E é isso que a gente busca no planejamento, é demonstrar qual a melhor regra, qual o melhor tempo, qual a melhor possibilidade de obter uma boa aposentadoria. É um planejamento que mostra tempo e renda mensal, qual é a melhor forma de se aposentar. Então, hoje, pela nova regra, é só pela idade, é 60 e 65 anos, em tese? Na realidade, mulher é 62 agora. Hoje, em 2022, mulher só se aposenta com 62 anos. E uma das coisas que eu gostaria de enfatizar muito é que as pessoas não se dão conta que existe aposentadoria híbrida para pessoas que querem se aposentar só por idade, ou que querem não, que tem só tempo para se aposentar por idade. Às vezes a pessoa chega, eu só tenho 12 anos, ou tenho 11 anos de contribuição urbana. E quando a gente começa a perguntar, mas o senhor não trabalhou na agricultura, o senhor não tem... eu tenho um tempo que eu trabalhei lá com meu pai, e conseguimos fechar os 15 anos e a pessoa se aposenta. Muitas pessoas não sabem desta regra ainda. Isso é muito vantajoso para algumas pessoas. E continua na reforma da Previdência, a aposentadoria híbrida continua valendo. Como é que é calculada a média para a aposentadoria? Porque essa média, no final da história, ninguém se aposenta pelo topo do INSS, né? É que não tem, porque a média, já fala, né? A média, a regra é uma média. Então, se for fazer uma média matemática, né? Não vai nunca, muitas poucas pessoas se aposentam pelo máximo, pelo teto do INSS. Poucas pessoas se aposentam. Porque a conta é meio uma média aritmética e a inflação come, né? Tu ganhava o topo lá num determinado momento, continua ganhando o topo, mas só que tu não vai te aposentar pelo topo, porque a média vai te puxar os valores anteriores, é isso? Na realidade, o que acontece? Quando você começa a contribuir, realmente você não consegue contribuir, ou porque você está no início de profissão, ou porque você não sabia das regras e vai contribuindo com menos valor. E aqueles valores lá vão compor a sua média. E mesmo que você esteja contribuindo com o teto hoje, aqueles valores lá vão fazer a composição do teu salário de contribuição. Por isso que geralmente não atinge o teto previdenciário. Doutora Valderias, a média calculada agora por quantos meses? Qual é o período? É a vida inteira. Na regra nova... Descarte, né? Tem um descarte. Não, tem descarte. Agora sim, tem descarte dos maiores salários. Por isso que eu digo que no planejamento dos menores. Só que no planejamento a gente pode oferecer um leque de possibilidades, porque existem a regra antiga, que é de 94 até aqui, até 2019, quando mudou a nova lei, ou a regra nova com os descartes dos menores salários. Então, isso são várias possibilidades, isso são cálculos muito complexos que é efetuado no planejamento previdenciário para mostrar. Inclusive, às vezes as pessoas vão direto no INSS se aposentar por idade, e o INSS, no ato da concessão, ele não efetua os descartes e a pessoa sai com uma renda menor, porque, na realidade, ele deveria efetuar o descarte porque ele é obrigado a dar melhor renda para o segurado. Só que isso, na prática, não está acontecendo.
Doutora Valderias, vou te fazer outra pergunta, ver se puder me responder, responde, se não puder, não responde, fica para a nossa próxima entrevista. Uma pessoa que se aposentou, por exemplo, vou dar um exemplo, ganhava 3 salários mínimos quando se aposentou. Hoje não ganha os 3 salários mínimos. Tem como recuperar o salário mínimo? Não, olha só. O que acontece? Antigamente a aposentadoria era vinculada ao salário mínimo. E hoje ela está totalmente desvinculada. Então, o salário mínimo pode receber, por exemplo, 10% de aumento num ano e a aposentadoria 7%. E por isso que nunca mais vai dizer, eu ganhava 3 salários mínimos e hoje eu não ganho. Nunca vai mais acompanhar, porque os índices de aumento do salário mínimo são diferentes dos índices de aumento da aposentadoria. E, doutora Valderias, tem como pedir alguma revisão com o passar do tempo? Com certeza, às vezes as pessoas não têm ideia inclusive da insalubridade, do tempo rural, por exemplo, da periculosidade. Não tem várias possibilidades existem de revisar durante os 10 anos posteriores. São só 10 anos, tem que verificar muito isso, porque às vezes a pessoa chega no escritório e diz, eu preciso revisar minha aposentadoria, e a gente verifica que tinha uma possibilidade grande de ter aumentado a renda, só que morreu a possibilidade, que é a decadência. A decadência é a morte, falando num português bem certo, claro, a decadência é a morte do direito da pessoa buscar uma revisão. Então, depois dos 10 anos da concessão do ato concessório, morre a sua possibilidade. Mas existem várias possibilidades de efetuar uma revisão. Maravilha. Doutora Valderias Maria Xavier, mais uma vez, muito obrigado pela participação no nosso programa RicardoOrlandini.net. Muito obrigada a você e um ano de muita luz para todos. Muito obrigado, doutora Valderias. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza.